Olá, eu sou Maurício de Novan e está começando Só Pra Saber Futebol. O programa ainda não tem vinheta, mas o meu parça Gilmar do canal Ponto Gil tá providenciando uma pra nós aí. Enquanto ela não ficar pronta, põe o vídeo do canal dele aí onde eu apareço. Cara, por que tu não botou o jornal Eu embaixo? sei, Cara, tinha que botar botar um jornal, curso, cara. cara. Então, essa é a tua parte, entendeu? Depois é a minha parte. Égua! O que foi, cara? Ela é tão... Quem? Tão... É a filha do patrão, rapaz. Não te ilude isso, mano. É muita farinha pro teu sair. Te contei de ser só amigo dela. Quer ver na íntegra? Eu vou deixar então na descrição do vídeo o link do canal dele e também desse vídeo para que você possa acompanhar. E hoje eu vou falar sobre o Clube Atlético Mineiro. Esse time lá da cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Que foi fundado em 1908, mais precisamente no dia 25 de março, por um grupo de estudantes, liderados por Antônio Antunes e Augusto Soares. Eu vou deixar na descrição do vídeo também o nome de todos os outros estudantes aí que fizeram parte do início do Atlético Mineiro. Mas no início o Atlético Mineiro levava o nome de Atlético Mineiro Futebol Clube. Bem gringo, né? Mas eu já expliquei em outros vídeos aí que no início era muito comum as equipes do Brasil levarem aí esse nome meio inglesado. Mas depois tudo foi abrasileirado. Olha como era aí o primeiro escudo do clube. Depois de fundado, o Atlético Mineiro só foi ter a sua primeira partida um ano depois, no dia 21 de março de 1909. O clube enfrentou o Sport Clube Futebol. Esse esporte era lá de BH mesmo, viu? Acontece que o Atlético Mineiro já chegou logo mitando. Acabou vencendo o Sport por 3-0 na casa deles. Mas o Sport não digeriu muito bem essa derrota e marcou uma revanche aí. Revanche essa vencida mais uma vez pelo Atlético Mineiro pelo placar de 2-0. E um terceiro jogo ainda aconteceu logo depois, onde o Atlético Mineiro foi implacável. Ganhou de 4-0. E olha que curioso, depois dessas derrotas aí, o Sport Clube decidiu aí fechar as portas aí pro futebol. Que louco, né? E vale frisar que o Sport foi o primeiro clube de Belo Horizonte a ser fundado pro futebol. Isso lá no dia 10 de julho de 1904. Porém, né? Aí a gente pensa, o Atlético Mineiro foi fundado ano passado e nesse ano ele já chega vencendo aí o primeiro clube já fundado em Belo Horizonte. E aí o clube decide fechar as portas porque não conseguiu vencer a gente. E o melhor, não conseguiu fazer nenhum gol na gente. É muita mitagem. Começava ali a grande história do Atlético Mineiro no futebol. Mas o primeiro torneio de futebol realizado ali por Belo Horizonte foi só em 1914. Tratava-se da Taça Bueno Brandão. Era como era conhecido aí o Campeonato Mineiro na época. Foi o primeiro torneio e o Atlético Mineiro sagrou-se campeão. Mas no ano seguinte, em 1915, foi realizado então, agora sim, o primeiro Campeonato Mineiro da história. E o Atlético venceu mais uma vez. E aí a gente pensa, o Atlético fez um time acabar, ganhou o primeiro torneio que disputou e ainda ganhou o primeiro Campeonato Mineiro. O céu é o limite. Pois é, mas não foi assim que aconteceu, porque de 1916 até 1925, o campeão do Campeonato Mineiro foi o América Futebol Clube. Sim, o Coelho. Isso mesmo, 10 campeonatos mineiros seguidos. E dentre esses aí, o Atlético só conseguiu no máximo ser vice por 5 vezes. Ruim, né? Me tira dessa aí. Mas em 1926 as coisas voltaram ao normal e o Atlético retomou seu lugar de prestígio no futebol. E muito se deve a esses três rapazes. Maurício, se tu vai falar de época, cara, põe uma foto da época aí. Isso aí tá parecendo foto de Photoshop, cara. Beleza, então, põe a foto da época, então. Rapaz, os goleiros da época, acho que quando viram essa foto aí deviam tremer de medo. Sim, esses são Jairo, Said e Mário de Castro, ou como eram conhecidos na época aí, o trio maldito do Atlético Mineiro. Esse trio de jogadores aí fizeram parte do Atlético Mineiro entre 1926 e 1932. E a gente começa falando sobre o Mário de Castro. Ele era aquele típico camisa 9 mesmo, muito mais do que nato, ele era implacável. Ele jogou no Galo entre 1926 e 1931. E quando eu digo implacável, é só você pegar os números. Em 100 jogos ele fez nada mais nada menos do que 195 gols pelo Atlético Mineiro. E só pra constar, essa é a melhor média de gols da história. 1,95 gols por partida. Incrível. Mas essa marca poderia ser muito maior. Acontece que certa vez o Atlético venceu um campeonato e aí de tanta felicidade um dos dirigentes do próprio clube acabou sacando uma arma e atirando contra uma pessoa
nessa comemoração, aí rolou um tumulto e tudo mais, o rapaz acabou morrendo e o Mário de Castro, não contente com essa situação, decidiu então abandonar o futebol. Ele estava insatisfeito. Ele disse em suas palavras que o futebol é feito para acabar com a violência e não para tê-la. Muito certo ele, né? Mas um 9 não se faz sozinho. Então a gente passa para o próximo integrante. Trata-se do armador Said. Ele chegou em BH para estudar, mas aí acabou ingressando no Atlético Mineiro e tomou gosto pelo esporte. Por conta do futebol, ele acabou aí atrasando a sua formatura, né, e tudo mais, mas ele conseguiu ainda se formar. Em 2 passagens pelo Atlético Mineiro, e apesar de ser meio campo, ele acabou chegando à marca de 142 gols, o que deixa ele aí entre os maiores artilheiros da história do Atlético Mineiro. Jairo é o nosso terceiro jogador desse trio maldito. Ele chegou em Belo Horizonte em 1926 para estudar também, né? Em 1927 ele ingressou no Atlético, onde ele ficou até 1933. E ele era ponta, mas ele corria por todos os lados do campo aí, sempre desempenhando o seu futebol e ajudando o trio maldito a conseguir fazer muitos gols. E em toda a sua passagem aí pelo Atlético, ele tem 122 gols, o que torna ele aí o 12º maior artilheiro da história do clube. Você reparou aí que além de serem jogadores de futebol, o trio maldito aí, né, cada integrante também era estudante. O Mário e o Jairo estudavam em medicina, já o Said ia mais para a área do direito. Isso se deve mais porque na época o futebol era bem amador, então não dava para ganhar dinheiro jogando futebol. Aí é que você se engana. O trio era tão bom e era tão competente, fazia tanto gol e brilhava tanto, que sim, conseguiam ganhar dinheiro com futebol graças às suas apresentações. Outro detalhe também é que só tinha jogos aos domingos, então por ano, né, cada clube tinha uma média de 30 jogos. Então, né, se houvessem mais, a média de gols desse trio seria muito maior. E com o trio maldito em campo foram 99 jogos e 467 gols. Impressionante, né? E com o trio em campo, o Atlético Mineiro voltou a vencer, voltou a ganhar campeonatos, reconquistou a sua glória e venceu aí os campeonatos de 1926, 1927, 31 e 32. Excelente, né? E para encerrar, uma lista aí dos 12 maiores artilheiros do Clube Atlético Mineiro. E tem o trio maldito na lista aí, viu? Bom, galera, o programa tá no fim. Eu espero que vocês tenham gostado aí de saber um pouco sobre o Clube Atlético Mineiro. Se você gostou, não gostou, quer criticar, quer elogiar, comenta aí, dá o seu like, se inscreve no canal, dá essa força aí, tá ok? Eu vou ficando por aqui. Um abração a todos vocês. Cuide-se bem. Tchau!